Então, hoje é o dia 2 de junho, e hoje já, né? É. O pastor pediu para ser da data. Não, é bom. 2 de junho, e nós finalmente vamos estudar o final da revolta final, né? Quase nesse final de semana. Então, o nosso texto, né, eu penso que nós teremos mais 2 preleções, hoje e a próxima, que será quando vamos dar uma passeada em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 28, que iremos ler na sua Bíblia digital. Cadê a Bíblia? Bíblia digital. A Bíblia digital não gosto muito não, porque ela tem muitas distrações. Ela é maquiável, né? Não, ela tem muitas distrações. Fica piscando ali o WhatsApp, fica piscando ali o Instagram, fica piscando não sei o quê. Snapchat. 1 Coríntios 15 aí, pastor Geraldo? 1 Coríntios 15, Elaine. Ah, tem que pegar minha Bíblia. Ela está na Bíblia Não. digital. Na minha? É. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, que é um capítulo que trata da ressurreição, dos versos 24 a 28, que são versos que falam do final. O nosso tema é Eita! Que é final em grego. Né? Tem até um grande 1 Coríntios 15. grande no sentido adiposo, apresentador, que gosta muito dessa expressão, né? Eita! Eita, em grego é final, ou fim. Todo mundo aí, lá em 1 Coríntios 15? Ah, eu estou tentando descobrir, acho que é 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 24. E então, na sua vinda, né, na sua parúzia, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O fim. Eita! E então virá o fim. O que consuma o fim é a parúzia, é a vinda. E como já foi dito, a volta ou a vinda de Jesus, a parúzia de Cristo, nesse contexto aqui, ele tem um sentido amplo. É um evento que começa com a tribulação e termina com o milênio. Se você olhar de um modo assim mais abrangente, é porque a tribulação prepara a vinda. E o milênio, com tudo aquilo que a gente tem visto, é a consequência da vinda. Então, a vinda ela tem um sentido histórico, específico, uma data mesmo, mas também tem esse sentido mais amplo. Tanto é que, vamos falar semana passada, né? Foi há 2 atrás, quando nós estávamos estudando o programa de ressurreições, o Tagma, nós vimos que Cristo é primícia, depois os que são seus, os seus, está até aqui no texto, né? Cada um, porém, segundo a sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí nós vimos que é algo mais amplo. Os que são de Cristo na sua vinda, ele está incluindo os santos da igreja antes da tribulação, os santos lá do meio da tribulação, que são as 2 testemunhas, e lá no final da tribulação, o restante de santos, ou de salvos, os tribulacionais e os de todas as épocas. Então a vinda traz o fim. Agora nós vamos seguir bem aqui, porque vê que divide aí por versículos, né? Verso 24, verso 25. Está com a conselheira? Verso 26, verso 27, verso 28. A intenção é fazer uma análise de cada palavra constante em cada um desses versículos. E nós temos, aliás, eu falei errado, eu estou falando que
fim é eita, mas fim é telos. Até porque eu olhei a primeira palavra aqui, é telos. E então? O então que é eita, né? É o então, o depois, né? É que é eita. Que significa, aqui nós temos, e então? Eita. Algumas Bíblias, depois. Foi. Pergunta. Essas letrinhas você encontra todas elas naqueles símbolos do Word ou você copia de algum outro arquivo que você tem? Não, você instala no Exemplo, o alfabeto grego hebraico. Aí eu tenho o teclado. Ah, tá. Eu tenho o teclado grego e o teclado hebraico. Tem jeito de instalar, você sabe, né? É só baixar, é uma fonte. Você já digita em cima daquele tecladinho que você tem virtual. É uma fonte, né? Não tem essa aí. Como é que chama essas fontes aí? Itálico. Não, tem uns nomes lá quando você vai. Pois é. Selecionar as teclas todas rabiscadinhas, aquelas todas quadradinhas, Gothic, não sei o que. Pois é, nelas não tem esse símbolo. Tem o hebraico e tem o grego. Para você poder, porque normalmente não tem, se você não tiver essa fonte, na hora que você. Às vezes você deve perceber, às vezes falha, vem um quadradinho no lugar, vem uns símbolos esquisitos doidão. Mas é só instalar o alfabeto grego lá. Que significa, eita, o próximo evento na sucessão. O próximo evento na sucessão. Então, depois que nós temos as ressurreições, todas as ressurreições, aí vem o fim. O fim é telos. Ou seja, o fim, telos, é a superação da atual ordem das coisas por uma mais perfeita. É o sentido do grego, é isso, né? O significado. Um momento, no caso aqui, em que o pecado e a morte cessarão. Isso combina com Apocalipse 11:15, onde está escrito: e os reinos deste mundo se tornaram os reinos de nosso Senhor e do seu Cristo. Lembra lá do nosso estudo de Apocalipse? O fim, quando tudo deve ser feito, a interposição e plenitude do reino pela subjugação do último inimigo, a consumação de todo o curso da obra mediadora de Cristo, a salvação dos eleitos. Então é quando todos os programas se consumam, se concluem. Deus tem um programa que está rodando com relação ao pecado. A promessa de Gênesis 3:15. Deus tem um programa rodando com relação aos filhos dos homens, a humanidade criada. Deus tem um programa rodando com relação a Abraão e a sua semente, Israel. Em função disso, Deus tem todo um programa profético e escatológico em função de Israel. Deus tem um programa rodando em função das ressurreições, que é o programa de ressurreições. Os gentios. Que inclui todos. Não, e tem um programa que inclui os gentios. Os gentios têm um programa com relação à igreja. Então, o fim é um momento, os termos que eu usei aqui, é uma interposição plena, é um momento de consumação, onde todos esses programas se amarram, se fecham. É a própria palavra telos, né? Exatamente. Onde tudo se converge. Nós vamos ver isso melhor daqui a pouquinho ali no Efésios 1:10. De acordo com o verso 23, quando falou, né? Depois os que são de Cristo na sua vinda, que é o que eu já vinha falando antes, este fim é introduzido ou trazido pela sua vinda, parúzia, que é o ato pelo qual ele se faz presente. O Apocalipse é o descortinamento. A parúzia é o ato presencial. Entendeu? A parúzia traz o Apocalipse. A parúzia é o ato de introdução. É o ato de revelação. É o verbo. É a ação. E o Apocalipse é a consequência, que é
o deslumbramento, que é o descortinamento, que é a visualização. Então a visualização é trazido pelo ato de apresentação. A visualização é o Apocalipse. O ato de apresentação é a parúzia, que é traduzido por presença. Né? Muitas vezes a palavra parúzia, em outros contextos, em vez de vinda, é traduzido por presença. Porque é pela parúzia, né, que o Cristo se faz presente e é visualizado. Tudo isso tem a ver com a segunda vinda. Então, a parúzia introduz o fim. Né? É pela parúzia, quando Cristo se faz presente na sua segunda vinda, é que todos esses tagmas do programa de ressurreição, dentre outros programas, se consumam. Ele consumará todas as coisas trazendo o fim. Entendeu? E isso concorda com Efésios 1:10. Em Efésios 1:10 está escrito o seguinte. Vou até ler o 9, que lá em Efésios é interessante esse contexto, que eu já citei em outros estudos. Efésios 1, versos 9. Seria o 8, que seria o 7, que seria o 6, mas vamos pegar aqui no 9. Desvendando-nos, Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir, essa palavra que estava me faltando, a convergência, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Deus revelou para a igreja o seu pensamento, o seu plano, a sua intenção de fazer convergir em Cristo, é o telos, é o fim, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Todas as coisas. E quando é que isso acontece? Na dispensação da plenitude dos tempos. A dispensação da plenitude dos tempos é outro jeito de falar no milênio. Esse é o termo teológico para milênio, para reino messiânico. É porque só de falar plenitude dos tempos, assim, o melhor de todos os tempos. Exatamente. É onde tudo se consuma. É porque a gente tem que lembrar que plenitude tem a ver com a palavra pleroma, que significa cheio. Lembra? Aquela famosa gotinha d'água que eu vi falando para vocês, que é a gotinha que faz a coisa entornar. Pleroma significa... Ô, cara, você quer lanchar? Não, eu estou muito pleroma. Pode deixar. Eu já estou com a barriga, eu estou pleromado, eu estou cheio. Então é onde a coisa se consuma, é onde a coisa se faz plena, é onde a coisa está cheia. É onde está tudo lá. Então, esse fim que é trazido pela vinda, pela parúzia, concorda com Efésios 1:10, onde está escrito que Deus tem o propósito de fazer convergir todas as coisas em Cristo nesse tempo aí. A dispensação da plenitude dos tempos. E esse versículo 24 que você está usando, né? Nós estamos estudando o 24. Que Desculpa. ainda o contexto fala das ressurreições, né? Não, estou tentando Cristo está arrumar. previsto dos que dormem, né? O versículo 25. Cada um na sua. Você está falando dos tagmas, Cada um na das sua. ressurreições. É interessante porque nessa ressurreição, é Daniel 12:2, né? 1 e 2, que fala da ressurreição para a vida e outra para a morte, né? E essa para a vida que é dividida nesses Cristo, as prisas que dormem, os mortos de Pentecostes até o arrebatamento da igreja, né? E os mortos da tribulação, os decapitados da tribulação, e os santos do Velho De Testamento. todas as épocas. Eles fazem parte da primeira ressurreição. Você reclama de não ter um versículo explícito para ele. Exatamente. Mas Porque o Velho Testamento era uma época de sombras. Apesar de não estar Você reclama, não, você comenta. é implícito por causa de diversos contextos e passagens. Mas é interessante que no arrebatamento da igreja, né, nós vamos
encontrar com esses irmãos, né, que eles ressuscitarão primeiro, né, Os mortos. os mortos em Cristo. De Pentecostes é o arrebatamento. Eles vão ressuscitar primeiro e nós... O Cláudio e o pastor Geraldo vai na nossa frente, sabe? né, Cláudio e os irmãos. Pastor Geraldo, vai dar. Uma irmã lá de Florianópolis, o nome dela é Giselda, né, que é uma preciosa irmã, esposa do Aguinaldo, né, que está na presença do Senhor. Esses irmãos todos preciosos que foram antes. Um dia nós vamos encontrar com eles na presença de Deus, vai ser uma grande festa. Né? Um dia não pode ser hoje, né? Se o arrebatamento acontecer agora, pode ser hoje. Mas essa é a viva... de nós tiver um piripaque. Essa é a viva esperança que deve estar assim, alicerçada no coração de cada crente, de cada um assim de novo. Né? A palavra fala que se purifica quem tem essa esperança e gera galardão. É verdade. Mas o contexto é esse mesmo, é o programa de ressurreição. Tanto é que na última pregação a gente falou sobre isso. Mas o fato é que um dia estaremos todos na presença do Senhor. Tem teólogos... não vou entrar nesse assunto não, porque é outra história. Então, Efésios 1:10 está declarando qual que é o propósito do reino messiânico. Para que Deus fez o milênio? Com o objetivo de reunir todas as coisas em Cristo lá. É lá que tudo se consuma. A palavra, né, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. De tornar a congregar em Cristo. A palavra congregar, de tornar a congregar, é anakephalaiosastai. Nossa. A palavra Aí congregar... Você pegou essas letrinhas e colocou para o português e apareceu aquilo ali? Não. Ela tá é o transliterado. É porque nem todo mundo lê o grego. Não, você pegou os fonemas. Você fez a fonética daquele Isso chama transliteração. O alfa é A, o gama é G, o lambda é L. Então, entendeu? Você só fez isso. Eu transliterei. Então, convergir, essa palavra que está aqui em Efésios 1:10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, é anakephalaiosastai. Então, Paulo está falando que Deus tem o propósito de tornar a anakephalaiosostar todas as coisas em Cristo. Todas as coisas em Cristo. E a palavra anakephalaiosastai... Essa é a palavra convergir. Convergir, traduzida convergir. Se esse for o idioma no céu, eu vou me sentir muito inteligente de falar tão bem e entender tão bem. Eu, particularmente, acho que é o hebraico. Eu tenho quase convicção por causa de Sofonias 3. Isso aqui é o quê? É a língua universal. É grego. Grego. Sofonias 3 é uma língua universal, qual é a língua dos hebreus da época? Pois é. O hebraico é mais fácil. Tem uma forte possibilidade de ser o hebraico, mas esse é outro assunto. Mas esse aqui é grego. Então tá bom. Então, a palavra grego, também acho que não. anakephalaiosastai pode ser traduzida convergir, pode ser traduzida congregar, pode ser traduzida em condensar em um resumo ou compilar, e pode ser também amarrar como um feixe. Amarrar como um feixe. É por isso que eu estava falando. Todos os programas vão convergir de Deus para os gentios, para Israel, para a igreja, para o pecado, para a salvação, para a glorificação de Cristo. Vai tudo fechando lá, ó, em Cristo. Vai convergindo nele. Cristo vai catando cada um desses programas e vai colocando ali no feixe, só depois ele vem e amarra. Como é que é? Anakephalaiosastai significa isso, amarrar como se fosse um fecho. Ou convergir. Ou trazer a consumação. É o ato final. Aqui é um arremate, amarrou o fecho. Exatamente. Eu já falei sobre isso em outros estudos, não sei se vocês lembram, que eu falava sobre a blusa de lã. Se você não der um pontinho ali... ela fazia muito isso. Vai embora. É arremate. E normalmente você acha esse pontinho aqui no lado de trás, né? Aí você não está incomodando, você corta aquele trem, vai abrindo tudo. Você já viu o blusa de lã, você vai puxando assim, vai desfazendo. Já teci muito. Aquele trabalhão todo que a titia e a vovó teve que ficar ali, vai... Passa overlock e no final faz
Tem que dar um arremate. É o arremate. Um arremate. De fazer arrematar em Cristo todas as coisas. Usando uma palavra helênica, né? Fazer arrematar em Cristo. Esse é o objetivo do milênio. Para que milênio? Para que o milênio? Amarrar as coisas. Vai lá. Amarrar as coisas. Ó, toma um Tilenol 750. Não, vou tomar um Torcilax, porque o negócio é difícil. Cadê o nosso texto? E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, ao Deus e Pai. Tiver entregado, paradidói, otam paradidói. Ó, esse é bom, parar de dói, para de doer. Paradidói, que denota a incerteza de quando esse período vai chegar. Você não tá furado? Tá, mas é clássico, né? Então, Paradidói denota a incerteza de quando esse período vai chegar. Temos de ver aqui uma tentativa de nos transportar em imaginação para o momento em que essa entrega é feita. Lá quando a gente estudou em Apocalipse 5, 4 e 5, que o Espírito falou para João, sobe aqui, que alguns teólogos, e eu concordo com eles, veem nisso o grito que Cristo vai dar para a igreja, né? João ali está nos representando, sobe aqui, lá em Apocalipse 4, 1, aí João, representando a igreja, que está lá glorificado, os 24 anciãos, lembra desse estudo? Chega num grande salão, onde tem um trono armado. E no evento que é revelado lá em Apocalipse 4, 5, o João começa a chorar, porque ninguém era digno de abrir o rolo, né, septuplamente selado que está na mão de Deus Pai, até que se levanta como que tendo sido morto, um cordeiro. E ele vai e se dirige ao Pai e toma esse rolo na mão, porque ele é digno disso, e ele começa a romper os selos, e a narrativa do livro de Apocalipse começa a fluir. Então, tem rode. É rolo, né? Tira um, aí lê um pedacinho e tira. Exatamente. E lá em Apocalipse 4, 5, nós temos um momento em que é a reintegração de posse. A gente usou esse termo muito no nosso estudo de Apocalipse. Lá nós temos o Pai reintegrando a posse. Os reinos deste mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo. O rolo, né, a posse é reintegrada ao Cristo. Depois que ele consuma o propósito desse período, aí agora ele está entregando novamente. Quando tiver entregue, né, nós estamos aqui no 24, o fim vem quando ele tiver entregue o reino ao Deus e Pai. Agora que é o ato contrário, viu, Elaine? Lá em Apocalipse, o Pai está transmitindo ao Filho. O Filho consuma tudo que ele tem que consumar. Ele anaquefalóia sastaia, o que tem que anaquefalóia sastaiar, né? E uma vez anaquefalóia ostaiado, aí ele pega e, paizão, aqui, ó, ele devolve. É essa palavra aqui, ele paradidoma. Ele paradidoma. Mas quando é que ele paradidoma? Ele só pode Peguei suas terras de volta. Ele só pode paradidomar, ou seja, devolver para o Pai, depois que ele tiver catargesado, aniquilado, catargel. Essa palavra a gente já viu ela muitas vezes em outros estudos, que é uma palavra que o pastor prega muito sobre ela, sem saber que ela é ela, né? Porque eu sei que o pastor Geraldo gosta muito de Romanos 6, né? Você tem um capítulo na Bíblia que o pastor Geraldo gosta, e todo pastor tem que gostar desse trecho, né?
Porque Romanos 6 é o cajado do pastor. Não é? É com ele que vai lá na orelha da ovelha e fala: ô, presta atenção, você é crente, toma tinência. O irmão é crente? Dá bom testemunho, né? Então. Eu acho que esse ano eu já falei sobre Romanos 6 umas 10 vezes. E olha que nós estamos no mês 5, então você fala 2 vezes por mês, né? 10 vezes. É uma pregação Eu- semanal. Eu estou ansioso pela 11ª. É. E ela aparece aqui, eu já falei muitas vezes sobre esse versículo, em Romanos 6,6 ela aparece. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja catargeado, seja aniquilado. A palavra é aniquilado, que significa zerado, reduzido a nada. É como, por exemplo, se eu deixar ali um pacote de biscoito maisena, todo culto sobe uns 2 ou 3. Mas se você deixar um pacote de biscoito waffle, chocolate, Ou a tortinha? ou tortinha, ou recheado, dificilmente sobra um. Sobra, Joel? Não sobra. Ele é zerado. Ele é catargeado. Ele vai até o fim. Não sobra nada. É isso que o texto de 1 Coríntios 15 está falando. Não, o de maisena é ótimo. O biscoito de maisena é ótimo. Eu gosto muito de biscoito maisena. Mas não sobra. E Maria também. Tanto é que a Lulu vive fazendo umas tortas que ela usa biscoito maisena, depois ela joga uma melequeira branca, uma melequeira marrom em Ele é cima. ótimo. Eu também Ou faço. pode ser também ela joga mousse de limão, faz uma torta. Você podia fazer amanhã. Eu também faço direto. É A muito bom. Lulu faz. Aliás, ela está me devendo uma que ela ficou de fazer ontem, ficou com preguiça e não fez. Porque ontem era o último dia dela descansar antes do primeiro dia de trabalho dela, né? Hoje foi o primeiro dia, ela retornou da série. Mas você. Ela voltou a trabalhar hoje? Voltou hoje. Dia 2. Esse é o propósito do milênio. Se não fazer, eu faço. Esse é o propósito do milênio. E Cristo só pode parar de dar, devolver, entregar o reino ao Pai, depois que ele tiver catargelado tudo. Toda forma de oposição, toda forma de resistência, toda forma de pecado, toda inimizade. Porque o termo que ele usa aqui é inimigo, né? O último inimigo a ser vencido é a morte. Houver aniquilado é catargel, que significa reduzir a nada, zerar. O aoristo denota uma destruição completa de toda forma de autoridade fora do Pai. Porque o lance é o seguinte, se você olhar para as Escrituras, todas elas, do Velho e do Novo Testamento, o único na realidade que tem direito de ter autoridade é Deus. É Deus. O único que tem direito a ter autoridade é Deus. Porém, por experiência própria, esse é o objetivo das dispensações, Deus permitiu que o homem, na sua inocência edênica e na sua consciência, se autogovernasse. Mas ele não teve competência para isso. Aí então, a partir do dilúvio, Deus, na realidade, com a própria queda, Deus já instituiu uma certa forma de autoridade, que foi a autoridade do marido sobre a mulher. Não era para isso existir. Não era para a mulher estar submetida ao homem nesse sentido. Eles eram coiguais diante de Deus. Ela foi formada da costela, daquela velha, você deve ter falado desse milhões de casamentos, não é do pé, não é da cabeça, aquela história. E a partir do dilúvio, com o fracasso do autogoverno, não é? Porque a tendência do coração do homem era continuamente mal, e Deus até se arrependeu de ter feito o homem, aí ele instituiu as autoridades, as mais diversas formas de autoridade. O governo humano, é o que nós, dispensacionalistas, chamamos de dispensação do governo humano. E ela prevalece até o dia da volta de Cristo, quando toda a autoridade vai ser colocada nas mãos de Cristo, para depois ele devolver para o Pai, aqui no final.
E as Escrituras falam em Romanos 14 e outros lugares que toda forma de autoridade é uma delegação. O que acontece? Deus tem toda a autoridade. Aí ele pega porções da sua autoridade, que é inerente total a ele, e delega. Aí surge o delegado, surge o ministro, surge o rei, surge o imperador, surge o chefe de turma, surge o guarda municipal, qualquer forma de autoridade. Na realidade, ninguém deveria ter autoridade sobre ninguém. Ele deveria ter autoridade sobre tudo e todos. E é assim que vai ser na eternidade. Mas, enquanto a história acontece, foi necessária a delegação de autoridade. Aí as autoridades surgiram. Mas à medida que os tempos convergem, né, para a sua finalização, para a sua consumação, Cristo, ele tem, vamos dizer assim, entre aspas, uma das atribuições de Jesus Cristo como Messias, né, como reino messiânico, vamos dizer assim, recolher, catar, ir buscando todos esses fragmentos, esses respingos de autoridade que estão esparramados nas mais diversas formas pela criação, e ir trazendo e juntando isso tudo para Deus de novo. Satanás está lá preso, no pit, lá no abismo, né? Vai ser solto, com um propósito específico, e depois a autoridade dele é recolhida novamente e devolvida para o Pai. Todos esses reis do milênio, todas as formas de autoridade, elas têm que ser reabsorvidas por Cristo para ser devolvidas para o Pai. A morte, ela tem uma autoridade sobre nós humanos, na condição do pecado. Porque a opsônia da amartia é o Thanatos. O salário opsônia da amartia, do pecado, é a Thanatos, é a morte. Né? Então a morte, ela tem autoridade sobre aquele que peca. E enquanto existir pecado, e o pastor Geraldo falou 839 vezes durante o estudo do milênio, que vai continuar havendo natureza pecaminosa e pecado durante o milênio, tanto é que quem pecar vai ser punido só aos 100 anos, ela ainda tem autoridade e influência, ela ainda não foi catargeada, ela não foi anulada, ela não foi zerada, ela não lhe foi tomado esse poder de submeter aos homens, porque ainda existe pecado. Mas uma vez que nós estamos aqui na transição do reino messiânico para a eternidade, onde não vai haver pecado, portanto não vai haver morte, por isso que ela é o último inimigo a ser catargeado, a ser zerado, a ser banguelado, né? A ter os seus dentes vampíricos amancados. A morte, ela é banguela com relação ao crente. O pecado é banguelo com relação ao crente. Ele não consegue nos inocular mais. Entendeu? Nós já estamos... O que foi o texto que eu acabei de ler? A morte, o pecado e a morte não tem mais poder sobre o nascido de novo. Já está zerado. Já foi destruído. Ele peca por engano. O novo homem não pode pecar. O novo homem não pode pecar. É impossível que peque. Quem peca é quando a pessoa realmente dá espaço para o velho homem. Dá espaço para o velho homem. Você ressuscita o Carlos. Estou querendo misturar uma mistura de Carlos com Lázaro, né? Carlos, come out. Né? O diabo me chama, eu igual um bobão vou e ressuscito melequento, né? E vou lá pingando meus pedaços, obedecer a Satanás. Mas o Carlos, existe também, por causa da velha natureza, que muitas vezes o crente mesmo, ele por engano, ele peca, mas não por engano porque Satanás está enganando ele. Por engano porque ele não se submete ao Espírito ao ponto de tentar discernir o que está acontecendo. Ele anda no Espírito, anda na carne. Assim. Não, mas é o diabo que te engana no sentido de fazer vagabundar, vaguear, planal. Então, e muitas vezes, assim, ao ponto de nem reconhecer que está pecando. Só quando
vem uma Esse é muito consequência. escasso. Não, mas quando tem uma consequência do que aconteceu, a pessoa fala assim, nossa, como é que eu não percebi que isso era um... Eu só vou concordar com você por causa do Davi. Porque o Davi não é possível que ficou um ano Ah, mas ele não sem tinha. saber que tinha pisado na Não, bola. mas ele não tinha o que nós temos, que é a presença do Espírito Santo. Eu sei, mas você matar um cara e ficar com a mãe dele é muito Ah, ele forte. sabia. Pra você não ficar em dúvida ou não saber Mas se eu- aquilo eu ofende acho a que ele Deus ou não. sabia. Não, ele sabia. O que eu tô querendo dizer assim, Carlos, ó, vou Mas te ele falar. continua vivendo como se não soubesse. É porque, Não é? não, o que eu vou melhorar então. Não é que a pessoa faz por engano sabendo que está enganando. Não sabendo que está enganando. É que talvez por imaturidade ainda não conhece muito da palavra de Deus, por exemplo, mas eu que nasceu Você de tem novo um há pouco espírito, tempo. né? Eu não sei, mas é porque a gente já ouviu isso tanto quando a pessoa fala assim, não, mas eu tenho certeza que Deus está me conduzindo para fazer isso. E é uma coisa errada. Não é estranho. Igual aquele cara lá Não que é leu, estranho, a que pessoa leu faz. Ah, tá. Dai Adúltera, adúlteras. adultera. Mas não é estranho a pessoa. Talvez não é nascer de novo, né, Carlos? É. Porque não Eu tem acho bem lógica. provável, é aquilo que eu estou te falando. Não tem lógica, não tem lógica. Pelo fato de você ter um espírito, Não, e você falou disso na porque o escola espírito dominical. é que te convence do pecado. Você falou E ele isso. vai deixar de ser assim, Não. sem convicção. Você falou Então, isso no pouco domingo, provável. quando os testemunhos de Jeová estavam tentando te falar do negócio do Deus com D minúsculo. Você tinha pouco tempo e E Deus, a unção me Deus iluminou. te iluminou. Não, é realmente, porque ou a pessoa não é nascer de novo. Eu acho pouco provável. É. Talvez o único caso, se é que foi um caso, é o de Davi. Não, mas o Só Davi se ele não tem ficou jeito, um ano porque sem saber assassinato- se é pecado que eu fiz. Não, porque o dele foi muito explícito pra ele achar que não era. Mas mesmo assim, ele foi surpreendido pelo Natan. Ele ficou Estranho. meio que surpreso, né? Mas vamos É guardar. comigo? Sou eu mesmo? É comigo? Exatamente. Foi tipo isso mesmo. Barararará. A diferença dos tempos verbais apresentados entre os verbos entregar e aniquilar, né, o paradidói e o catargel, refere-se ao fato de que o segundo, o catargel, desses eventos, é subordinado ao primeiro. Primeiro Cristo aniquila, depois entrega. Ele só pode entregar depois que ele aniquilar totalmente. Depois que ele zerar todo tipo de oposição, todo tipo de concorrência, toda autoridade respingada por aí, todo tipo de inimizade, entendeu? Ele só entrega depois que ele aniquila. Ele só para de doma depois que ele catargera, né? Todo o domínio governante e toda autoridade e toda força. Voltando ao nosso texto, né? Então virá o fim, quando ele tiver entregado o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, toda a potestade e todo o poder. Então tem 3 categorias de autoridade ou de oposição ou de inimizade a ser vencida ou aniquilada ou zerada. Eu preferi traduzir aqui por domínio governante, autoridade e força, que são as palavras que nós vamos ver aqui. Algumas nós já vimos no nosso estudo lá de Efésios. Que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principais. Lembra? Olha o arquê aqui, ó. Domínio governante, que eles traduziram aqui por principado. Lá em Efésios, se não me engano, também está traduzido por principado. Eu gosto da domínio governante. Eu prefiro. Arquê significa a pessoa ou coisa que começa. A primeira pessoa ou coisa de uma série. Arquê é o primeiro. O líder, o primeiro lugar. O principiado. A regra, a magistratura. E é aplicado tanto a homens, Lucas 20:20, Romanos 8:38, Efésios 1:21, Colossenses 2:10, Tito 3:1, como a anjos, Romanos 8 tal, Efésios 1 tal, 3 tal, 6 tal, Colossenses e Judas 6. Ou seja, homens ou anjos detentores de jurisdição ou poder de ação. Só para exemplificar, vamos por exemplo em Lucas 20:20, onde nós temos um arquê Um arcanjo. terreno, né? Um arquê homem. É um magistrado, né? É Lucas. 20:20. Tem Lucas 20:20, Romanos 8:38, Efésios 21. Então vamos aqui no Lucas 20:20.
nos Lucas 20:20 nós temos: observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo ao arquê, a jurisdição e a autoridade do governador. Para você ver, arquê foi traduzido aí por jurisdição e autoridade do governador. Ou seja, a fim de entregá-lo ao dominador governante, aquele que tem autoridade, a fim de entregá-lo às autoridades. Muitas vezes é traduzido por autoridades, arquê, no caso de humanos. E no caso de ser um detentor de jurisdição ou poder de ação angélico, nós temos, por exemplo, Efésios 1:21. Efésios 1:21, onde se diz: acima de todo arquê, acima de todo principado, potestade e poder. Então nós temos detentores de jurisdição ou esfera e poder de ação humanos e detentores de jurisdição ou esfera e poder de ação angélicos. Sempre que essa palavra arquê, que é muitas vezes traduzida por principado ou autoridade, aparece, é sempre bom você investigar o contexto para saber se está falando de magistrados humanos ou de magistrados angélicos. E muitas vezes, e algumas vezes, os contextos, principalmente de Efésios e Colossenses, deixam a dupla interpretação. Então, Cristo só pode entregar o reino ao Deus e Pai depois que ele aniquilar, que ele zerar, que ele confiscar toda a jurisdição ou esfera e poder de ação que está entregue e delegado, tanto a homens como a seres angélicos. Isso tem que retornar. Mas ele zera não apenas os arquês, que foi traduzido aqui por autoridade, né, por principado, mas também os exousias. Os exousias, que também aparece lá no Efésios 6, quando nós estudamos. Que significa autoridade, autoridade de poder que o poder governamental concede, o poder do Estado ou do governo, o poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas por outras pessoas. Aqui a gente fica meio que chovendo molhado, porque é muito óbvio, né? Apesar de estar vinculado em algumas passagens com seres espirituais, eu cito quais aí, esmagadoramente a palavra se relaciona com poderes humanos nas Escrituras. Aí tem aí, ó, coloquei aí centenas, dezenas de citações. Uma delas aqui, só para constar, por exemplo, Lucas 12:11. Eu catei uma lá no finalzinho. Lucas, já que a gente está praticamente em Lucas, né? Quem não tirou o dedinho do 20 aí. Em Lucas 12:11, só para ilustrar o exousias, esmagadoramente se relacionando com autoridades ou poderes humanos. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres falado. Quando você for levado a um exousias, viu, Helena? Se estiver diante de um juiz mesmo, o juiz lá, ele é um exousias, ele tem autoridade. Você lida com isso aí o tempo todo. E porventura o Espírito Santo te mandar dar um testemunho, não for um momento em que você deveria estar, né, se manifestando de forma profissional, você está lá tomando um cafezinho com o juiz lá. Esse é coisa nova. Esperando começar a audiência. Saber que o poder que você tem foi delegado, nenhum poder teria se do alto não tivesse sido dado, e por aí vai. Então, ele tem que zerar os arquês, ele tem que zerar os exousias, e ele tem que zerar também os dunamis. Dunamis é uma palavra muito conhecida. Você sabe que você não colocou aqui no versículo de Isaías, que fala exatamente isso. Você lembra? Lá do Isaías 64. É porque aqui nós estamos mais com grego, né? Tá. Lá seria mais o hebraico, aí teria que ir na Septuaginta, que é a versão grega. Mas muito provavelmente, se você olhar a tradução grega
do Velho Testamento hebraico, sempre existe uma correlação entre uma palavra, por exemplo, amartia no grego corresponde a avô no hebraico. Provavelmente na passagem de Isaías, uma dessas três palavras aparece Uma lá. delas aparece. Não, eu estou te falando porque quando eu usei um trabalho de filosofia, eu evito usar o Novo Testamento, por quê? Porque o Velho Testamento tem a Torá hebraica, que eles dão uma credibilidade maior do que Bíblia, que eles falam que é coisa de fanático, religioso. E a mesma Torá, autoridade, né? e a Torá, a coisa hebraica e tudo, eles ficam mais como normas regimentais do povo judeu. Então, é mais filosófico do que realmente alguma coisa bíblica, sendo que para o povo judeu só tudo que eles falam é receber de Deus. Tem essa conotação também. Então, para esse tipo de defesa, eu uso o Velho Testamento para não ter desculpa. Entendeu? Mas aí existe a versão grega do Velho Testamento. O versículo que ele está citando é Isaías 33, 22, que diz que o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, e o Senhor é nosso rei. Esse é e ele nos salvará. Não, esse também. Esse é o de que eu falo de Montesquieu. Mas Eu até pensei que você tinha falado desse. Não, o que eu falei é um que fala sobre... e então, fala a palavra o juiz e o magistrado, a quem foi dada a autoridade por Deus, assim, assim, assim. Depois eu vou achar. Fala um versículo assim. Mas agora eu estou curioso. Eu achei que você está falando desse aí, porque ele é o Não, nosso tem esse legislador, também. ele é o nosso juiz. Não, ele é o esse nosso... também. Talvez é nesse texto, eu não lembro. Mas Ou talvez é esse. Eu vou achar o trabalho, porque eu já estou mais pronto. Então tá devendo. Talvez era esse. Põe uma xicrinha aí. Eu vou... Quando eu devo algo pro Rafa, ele desenha uma xicrinha. O chá me deve. Né? Ele desenha uma xicrinha primeiro. Não, mas eu vou procurar, porque eu lembro do versículo falando. Mas o fim só vem quando o Cristo entrega. E o Cristo só entrega depois que ele aniquila. E o que ele aniquila? Ele aniquila arquês, ele aniquila exousas e ele aniquila dunamis também. Dunamis significa o poder da força, a capacidade, o poder inerente, o poder residente em uma coisa em virtude da sua natureza, ou o que uma pessoa ou coisa exerce e brota. Poder inerente, por exemplo, em Marcos, a magnetita tem o poder inerente de atrair metais ferrosos. Só para ilustrar, por exemplo. Marcos 5,30. Marcos 5,30. Diz o seguinte. É igual o sol, não tem poder inerente. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra dunamis, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Dele saiu dunamis, que é a capacidade ou poder inerente e residente em Cristo de curar. O milagre, ele só ocorre por causa do dunamis de Cristo, entendeu? Que é o poder. Todo dunamis me foi dado no céu e na terra. É uma palavra super comum no Novo Testamento. Olha lá, Atos 1,8. Tá cedo para ele, hein? Atos 1,8. Esse é o tipo de versículo que a gente decora. Citação e localização. Até os confins da terra. Mas recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. É o versículo chave de missiologia, missões. Então, o fim só vem se Cristo entrega. E Cristo só entrega depois que ele zera todos esses tipos de poder. O que podemos concluir então é que a entrega do reino ao Pai só ocorre após Jesus Cristo zerar ou reduzir a nada toda a ação demoníaca, toda a resistência de autoridades espirituais e todo o poder da morte. Todo o poder. Se fosse para associar cada um desses com um desses aqui, seria mais ou menos isso. Né? Porque o arquê ele está mais ligado a seres espirituais, o exousias esmagadoramente está mais ligado à autoridade humana, e o dunamis é o poder latente da morte de reter. Então,
Todos esses 3 tipos de poder têm que ser zerados, têm que ser recuperados, resgatados. Você soluçou, resmungou, comentou Não é porque ou você falou do perguntou. poder latente, eu lembrei daquele livro, O Poder Latente da Alma. Poder latente. O Carlos Augusto gosta muito e atrapalhou muito a fé dele. Não, e eu estou pensando aqui nesse exato momento que quando eu li esse livro eu era nova convertida, porque o Clésio me emprestou. E ele foi muito corajoso e graças a Deus não me atrapalhou. Pois é. Porque Tem não, certos... não é um livro para se ler um novo convertido. E sem fala ter sobre mais- o quê? O Carlos Augusto, que era mais tempo na igreja do que É eu, um foi quase bom prejudicado. humano. É uma coisa gospel, mas, Não, mas ele uma fala- película muito fina para você entender errado. Não, mas ele fala assim sobre o poder latente da alma em contrapartida da queda. Então tudo que você perdeu em termos de potencial e acaba te fazendo, te induzindo a exercícios, É aquele que fala sobre os 10% exercícios, do ser humano e é, tudo, que perdeu. a exercícios Eu tenho muito tempo que eu psicológicos. li, mas eu leio mais ou menos. Ele te induz assim, a exercícios emocionais e psicológicos para você pôr em prática esse poder latente da alma que você perdeu na queda. Reativar. Como se isso fosse... Reativar o que sobrou do novo homem. Aí vamos foge dizer. completamente da palavra de Deus que E fala. vai que contra. tudo vem de Deus, né? Mas ele tem o livro tem uma teologicidade. Tem, mas Eles fundamentam essa aqui. muito fininha Camada muito fina. para a pessoa que é recém-convertida ou não tão madura na Eu fé, li esse livro- entende errado. A gente estava na Gararu ainda, cara. Principalmente na área de oração. A área da oração, o capítulo de oração desse livro, eu lembro mais ou menos, quase dá a entender que a oração só funciona com um pouco de mérito humano. Não, com O livro é pensamento. muito. Não, com muito pensamento sutil. positivo. Com É tipo pensamento. assim, você ora com pensamento positivo. Você não pode ser negativo na sua oração, porque senão você vai estar prejudicando. Me lembrou aqui a Ana Hickman. Não que eu acompanhe o Twitter, os blogs delas, mas é porque foi citado numa reportagem outro dia lá na Record, ela agradecendo a todas as preces, orações e emanações de pensamento positivo a favor dela. Ou seja, valeu para o católico, para o crente Todos os e para os setores. esotéricos. Todos os setores da cristandade. Né? Hoje em dia aceita-se tudo. Se for fazendo bem, que mal tem. Né? Pode ser uma prece, uma oração, uma reza, ou uma emanação positiva. Né? Do Qualquer poder latente, sentimento, né? qualquer sentimento favorável, né? Que me ajude, né? Foi ele? Sério? Tá chorando. Ele assovia? Verso 25. O meu plano hoje é o verso 24 e 25. Aí é porque nós temos aqui, ó, um resto de página que combina com a última página, que dá uma página, mais duas, são 3 páginas. Então o objetivo é fazer 1,5. Tá aqui. Para deixar 1,5 para a semana que vem. Então 24, 25 hoje, 26, 27, 28 semana que vem. Você tem 17 minutos. Eu não posso ficar virando. porque senão- 18 minutos. Hã? O quê? Então leva. Tá saindo Verso no áudio 25. agora. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. É necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam catargelados. Porque ele precisa catargelar para depois parar de dar, parar de domar. Ele precisa submeter, aniquilar, zerar para depois entregar, para consumar o objetivo final. Convém que ele reine. Deigar autor basileio acri. Esse é muita vogal junto, né? Basileuem. Basileia é reino, você sabe, né? Basileia é muito comum. Basileuem é o verbo reinar, né? Tem uma em Roma, né? O quê? Uma basileia. Uma basílica. Uma basileia é reino, né? Eu acho uma palavra estranha, mas é grega. Ela parece latina, né? Este versículo fala que o reino mediador, que é um dos outros nomes para reino messiânico, né? Este versículo fala que o reino mediador, ou seja, no qual ele media entre os céus e a terra, está limitado em sua duração pela cláusula até que. O reino então está
Ele está limitado pela cláusula até que. Ele só reina até que ele catargela, até que ele submete. E lá no final do reino tem aquela rebelião que precisa ser catargelada, né? O seu reino dura até que tenha subjugado todos os inimigos de Deus. E esses inimigos são 3, clássicos. O pastor Geraldo aprendeu no IBPG. Satanás, o pecado e a morte, que age através da velha natureza. E esses inimigos só são totalmente excluídos no fechamento do trono branco. No fechamento do trono branco. O trono branco é o último expurgo. Não é onde se catargela, zera, tira, despresencia, arranca todo. É porque às vezes falta a palavra, eu vou numa que vem e inverto, né? Literalmente resolve o problema do primeiro Adão. Exatamente. Que ele causou. Não o problema do primeiro Adão, mas o problema que o primeiro Adão causou. Exatamente. A terra e tudo. A terra, tudo. O seu reino dura até que ele tenha subjugado, catargelado todos os inimigos. E são 3 no fechamento do trono branco. Daí que podemos concluir que o período milenário tem uma extensão de sua duração para incluir a revolta final. Lembra? Quando a gente vai lá em Apocalipse 20, quando, porém, se completarem os 1000 anos. Aí é tão claro, 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, ou seja, ano 1, ano 2, ano 100, ano 500, ano 999, ano 1000. 1000 anos e 360 dias se completam. Aí vem a soltura de Satanás. Então, essa soltura de Satanás, que é após os 1000 anos se completarem. Não é no ano 999, não é no ano 1000, no último ano do milênio, é no ano 1001. Após os 1000 anos se completarem. Na virada. Exatamente. Ao término. Né? Não, eu estou me lembrando do meia-noite, os fogos. 5, 4, 3, 2, 1, feliz ano. Pode soltar o Satanás. Após a conclusão dos 1000 anos, nós temos a soltura de Satanás. Tem uma coisa interessante para falar. Nós temos uma rebelião final. Nós temos a chuva de fogo, que é a resposta de Deus para a rebelião final. Aí nós temos a queima da velha natureza contaminada, a velha natureza não humana, o ecossistema afetado pelo pecado de Satanás. Aí tem o passamento dos velhos céus e a velha terra. Aí tem o vácuo, tem o estabelecimento do trono branco e o trono branco propriamente dito. O que eu estou dizendo é que tudo isso, a rebelião, a soltura, a rebelião, o passamento e o trono branco, é como que uma extensão da duração milenária. Entendeu? Por quê? Porque Cristo reina até que todos os inimigos sejam catargelados, zerados, anulados. E isso vem acontecendo ao finalzinho da tribulação, com a destruição da besta falso profeta e seus exércitos, a destruição da oposição que vai se levantando ao longo do milênio. Alguém levanta a cabeça, toma um cocão, vai para a cadeia ou morre. O pecado vai ainda, pipocam aqui uma colar, escassamente, mas pipoca. Depois tem a rebelião satânica e o trono branco. Tudo isso faz parte da operação de aniquilamento, de oposição, dessas várias formas de autoridade. Então, Satanás ser lançado no lago de fogo, os rebeldes finais serem instantaneamente consumidos, né? Derretidos, destruídos.
e o sentenciamento de cada anjo e de cada homem perdido, isso faz parte da aniquilação de resistência de mal. E como ele tem que reinar até que isso aconteça, a gente percebe que esses eventos fazem parte de um período de extensão do reino, um prolongamento do período messiânico, para a conclusão, convergência disso tudo aí que a gente está falando, que é catar, gelar, destruir, resolver. Daí podemos concluir, está acompanhando, Elaine? Estou. Apesar da sonolência? Não, estou vendo aqui exatamente o que você está falando. Daí que podemos concluir que o período milenário tem uma adição, né, uma extensão de sua duração para incluir a revolta final, o julgamento e condenação do diabo e dos seus anjos, o desvanecimento da velha criação, o julgamento e condenação de todos os homens perdidos, a morte e o inferno serem lançados no lago de fogo. Aí então, o expurgo de todo o mal da criação terá sido concluído. E a obra redentora de Jesus Cristo terá o seu epílogo. Tudo foi trazido de volta, que é o sentido da palavra. De acordo com Apocalipse 21, 27, que eu nem me lembro o que fala. Que diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida. É da Nova Jerusalém. Da Nova Jerusalém. Na realidade, aqui está se falando da Nova Jerusalém e do estado eterno, do dia de Deus, como a Bíblia chama lá em Pedro, né? Ou seja, ele tem que catar, gelar, zerar, expurgar, aniquilar. Por quê? Porque na nova criação, no novo céu, na nova terra, na nova ordem, no novo dia, na Nova Jerusalém, nada disso pode estar presente.